A alegoria. Eu vou recapitular rapidamente a alegoria, porque a alegoria também, de certa maneira, representa uma espécie de invenção do cinema antes do seu próprio tempo, e é muito curioso. A alegoria da caverna conta-se de uma forma muito simples. Há uma caverna. Caverna aqui, vocês se quiserem, simbolicamente, pelo menos assim, de uma forma, uma analogia um bocado tosca, mas resulta, representa o sistema de cultura local. Okay? Temos a cultura portuguesa, a cultura europeia, aquilo que vocês quiserem, é uma caverna. O sistema a caverna é um sítio protegido. É um sítio que nos dá guarida, que nos dá segurança. Nessa caverna existem prisioneiros, estão todos sentadinhos, uns ao lado dos outros como vocês, mas aprisionados, e estão a olhar para uma parede onde se projetam sombras. Como é que se projetam sombras na parede? Atrás há uma espécie de um muro, atrás de um muro há uma fogueira e há umas pessoas que passam com objetos pelo muro, a fogueira ilumina os objetos e projeta na parede. Essas pessoas nasceram na caverna, sempre viveram na caverna, não sabem de nada, são da caverna, e dizem, olha ali uma garrafa, olha ali um garrafão, olha ali um barco, olha ali um tigre, olha ali aquilo que a gente vê. Esta é a realidade. A realidade é vista, filtrada desta maneira. Protegida e em condições, digamos assim, controladas. Esta é a descrição que, como vê, é uma bela ficção, não é? Isto é literário, ninguém vai achar que isto é hiperfilosófico, não é? Não há aqui nenhuma metafísica esquisita. É uma maneira de representar a nossa realidade, segundo Platão. Então ocorre que um dia aparece alguém, exatamente assim, alguém, que liberta um dos prisioneiros e que o leva para fora da caverna, onde está a realidade real. Isto é, a gente vê sombras, vê as árvores, mas chegamos lá acima, vemos as árvores. Platão nisto é, aliás, muito rico em pormenores, porque ele consegue ir a esta coisa muito, que acaba por ser, do ponto de vista da sua metáfora, muito importante e até importante para a sua própria filosofia, que é a questão de que aqui na caverna estamos todos muito habituados à escuridão, não é? E chegamos lá acima e está uma luz fantástica, porque é onde está o sol, não é? Cá em baixo o sol é uma sombra. E, portanto, ele diz, inclusivamente, que primeiro temos que olhar para o chão. Primeiro, se calhar o melhor é sair de noite, ou à luz da lua. Primeiro a gente olha para reflexos, depois consegue olhar para as sombras e depois, finalmente, consegue olhar para as coisas. Esta história do desdobramento, mesmo lá em cima, entre a coisa, a sombra e o reflexo, significa que mesmo para chegar a pôr os olhos para onde é mais difícil, que é para o sol, é preciso ir gradativamente. Bom, então chega-se lá acima e vê-se que fomos enganados. As ideias, obviamente, são figuras únicas. Cá está a história da indução, não é? Cá em baixo temos imensos casos particulares, lá em cima temos, é como fosse possível imaginar a árvore de todas as árvores, não é? O passarinho de todos os passarinhos, a ave de todas as aves. Mas lá em cima o que está são o molde original, a forma pura é um molde, o molde original de tudo aquilo que depois se multiplica em coisinhas pequeninas. O sol é o bem. O sol é a ideia suprema. E vê-se aquilo e volta-se cá para baixo. E volta-se cá para baixo depois de ter visto o que realmente era. E, segundo Platão, o pobre do prisioneiro liberto, regressado, tenta chegar aos outros e dizer: epá, vocês estão todos enganados, isto que vocês estão a ver é tudo fraude, este filme é fleiro, o autêntico está lá em cima, deixem-se de filmes e vão para a vida, saiam do sistema. E o que acontece é que o pessoal está comodamente preso, protegido e controlado e quer lá saber de um tipo que vem para cá dizer que aquilo que está a ver é falso quando está a ver o que está a ver. E quem está a ver o que está a ver sabe que o que está a ver não é falso. Há um pormenor aqui que é... Há várias coisas aqui que são importantes reter. Uma, alguém aqui, obviamente, a figura simbólica do Sócrates, o Platão está um pouco também a contar a sua história, não é? Ele andava coitadinho entretido no mundo e não via népia, até que um dia descobriu alguém que lhe fez ver a coisa conforme ela era. Alguém aqui pode ser Sócrates, certo?
Este ponto é obviamente o mais imediato. O que é menos imediato é quem vem lá de cima, apesar de ter visto a realidade real, não traz uma língua nova. Isto é, se eu cá em baixo vejo árvores e chego a ver a árvore, eu venho cá abaixo falar de árvores. Eu não adquiri uma nova linguagem. Eu não posso levar as pessoas a acreditar numa coisa que afinal é muito semelhante à coisa e que ainda por cima tem o mesmo nome. Tem o mesmo nome, no sentido de ter o mesmo significado, não quer dizer que tenha o mesmo sentido. O sentido alterou-se. E o sentido não se transmite através do discurso. Sobretudo a quem não está apto a recebê-lo. E aqui põe-se um outro problema, que é, da maneira como é contado, aparece alguém, prisioneiro libertado, vai para cima. Mas quer dizer, mas é logo o primeiro, é logo à primeira? Toda a gente estaria disposta a ir lá para cima? Provavelmente deve ter havido uma série de recusas. Exatamente como há da segunda vez. E, portanto, o filósofo, aquele que conhece a realidade real, passa por louco. Chato, porque está a querer incomodar as pessoas que estão confortáveis. E ainda por cima acrescentar pouco àquilo que já se sabe, porque está a chamar os nomes das coisas às coisas próprias e dizer que elas não são o que são. O que é uma palermice, porque é óbvio que são o que são. Isto não só traduz, digamos assim, aquilo que é o destino do filósofo, como traduz aquilo que é, de certa maneira, o destino do criador. O criador não tem a hipótese de mostrar que aquilo que está a fazer não é um mero resultado de uma combinação, de uma combinatória. Ele pode tentar, mas não há linguagem para designar uma coisa que é absolutamente nova. Apesar de poder ser parecida com muitas coisas que são absolutamente habituais. Ou plausíveis, ou possíveis, ou qualquer um faria, não é? Como aquele jogo do Picasso, depois daqueles bonecos esquisitos, as pessoas dizem assim, até o meu filho faz. O filho faz, mas não é Picasso, não é? Mas há alguma coisa mais profunda no meio disto. E o que é mais profundo é: quem vai lá acima não fica lá em cima. O Platão podia ter ficado por aí. O gajo fica lá em cima a ver a realidade. Acabou. Fim da história. E fica a viver, a olhar para a verdade, a olhar para a justiça e para a beleza, a elas próprias, em vez de ver apenas casos particulares. Dá muito mais gozo ver a beleza em si do que estar a ver um cavalo belo. Não é? Uma pessoa que vê a beleza em si prescinde de cavalos e de flores e de casas. O regresso e a tentativa, o esforço de fazer com que os outros partilhem essa experiência é sinónimo de várias coisas. Uma, é sinónimo de que esta nova consciência é uma consciência que, ao invés da consciência do sofista, se preocupa com o outro e tem no outro um objetivo que não é de lhe dar a volta para conseguir as minhas finalidades, tem no outro o objetivo de partilhar aquilo que possam ser as minhas capacidades, o meu saber, a minha experiência, etc. O sábio, o verdadeiro sábio, o Criador, tem uma obrigação, traz consigo uma obrigação implícita, nem sequer é obrigação, porque é natural, de generosidade. O Criador é generoso. Mas sabe, tem que saber, tem que passar pela provação de viver simultaneamente em dois mundos. O mundo da cultura popular, o mundo das batatas e do leite e do arroz e das coisas da vida corrente, e o mundo onde isso tem tudo um outro sentido. Portanto, não há uma fuga, em primeiro lugar não há uma fuga, como há uma condição, e a condição é a da partilha das duas situações. Certo? Fala-se de uma consciência crítica a propósito disto por dois motivos. A propósito do facto da crise de que a gente falou há pouco, em que há duas saídas possíveis. A saída crítica da crise se põe
Não o brincar com a crise, mas o aceitar viver com ela e, apesar disso, viver com ela nesta cisão. Viver com ela na cisão de saber como é e, ao mesmo tempo, viver como não é. Que se designa por consciência crítica, por contraposição com a consciência cínica, representa exatamente esta generosidade, representa esta duplicidade, esta cisão, o estar de um lado e do outro. Não se trata, portanto, a propósito inclusivamente da questão da superioridade, não se trata de vir para baixo e dizer eu é que sei como é que é e vocês são os tolinhos. Trata-se de não abandonar, não desprezar a cultura popular. E não só não há nenhum desprezo pela cultura popular, como a cultura popular é a única da qual se pode partir para chegar a uma outra cultura. Certo? Isto significa, do ponto de vista da consciência, que uma consciência crítica só é possível depois de uma consciência cínica. O que, na história do indivíduo, significa que há alguém que consegue chegar ao momento crítico da sua consciência, não deixa de poder, se quisesse, ser cínico. E é necessário ser cínico para se poder ser crítico. Ok? Esta foi demasiado violenta. Isto é, sem experimentar a capacidade que se possui, o poder que se possui, de, se quisesse enganar os outros, escolher intencionalmente não, recusar isso e superar, ultrapassar, digamos assim, essa tentação, que é uma possibilidade, porque se está convencido que há melhor que isso, que é possível melhor que isso. E que o mundo, de certa maneira, é melhor sem isso. No entanto, eu gostava que guardassem que retivessem este ponto, porque é um ponto muito importante. Uma consciência capaz de criar é uma consciência capaz de fingir que cria. Mas uma consciência capaz de fingir que cria não é necessariamente uma consciência capaz de criar. Ok? E a partir daqui está criada uma outra cisão, que é a cisão daqueles que querem passar por criadores e tentam imitar, e aqueles que de facto são criadores. Para quem não sabe distinguir, para quem está dentro da caverna, não há diferença. E o criador está condenado a ser confundido com o bom imitador. Esta é a condição, sempre foi a condição de uma consciência crítica capaz de criar alguma coisa. É passar despercebido e, digamos assim, é com esse destino, aliás, que se deve contar logo à partida. O mais certo é ninguém perceber. O mais certo, aliás, de certa maneira, o contrário é quase mau sinal. Quando o povo gosta muito, se calhar falhei. Muitos aplausos, muitos prémios, aqui o sistema está a gostar, há qualquer coisa que não funcionou. Um dos problemas do Platão é exatamente a questão da pedagogia. A virtude ensina-se, não se ensina. O Platão hesita, primeiro diz que não, depois diz talvez e depois diz... É assim, não se ensina. É possível quem vem de cima transmitir realmente, fazer passar a verdade daquilo que viu? Não. Não. Então como é que isso acontece? Acontece que não é possível ensinar, certo, mas é possível que alguém aprenda. O Platão joga com duas coisas. Por um lado joga com o discurso e obviamente com a capacidade discursiva que poderá eventualmente ser necessária, mas joga também com outra coisa, que é sempre muito importante, que é a questão do exemplo, não é? É assim, o exemplo não é um ensino, mas o exemplo é uma exposição à possibilidade de alguém aprender. O Platão fez uma falcatrua quando não explica como é que alguém que aparece na caverna consegue convencer o outro a subir lá acima. Não explica. Que só se vai atrás de alguém se tiver alguma curiosidade ou algum desejo. Portanto, o que é que isto significa? Significa que... Bom, isto, em termos gerais, significa uma coisa muito simples. Toda a cultura popular
até ao seu limite máximo, que é o limite da crise, que é o limite em que a gente vive permanentemente, que é o limite da exploração retórica dos acontecimentos, etc, etc. Toda essa cultura é instalável nos indivíduos. Eu vejo alguém a vender muito bem um produto com uma grande técnica de retórica e consigo fazer isso. A partir do momento em que emerge a consciência crítica, esta consciência e a cultura que ela gera, porque a diferença entre a cultura popular e esta que não é popular, é o primeiro nível de cultura não popular, é aquilo que se chama cultura crítica, é que a outra produz, só pela sua própria existência, reproduções, a outra não é reprodutível. Portanto, tem que se lá chegar pelo próprio pé. Ora, como é que lá se chega pelo próprio pé? Isto é, de facto, aqui o alguém é um problema do ovo e da galinha. Vamos supor que não é o Platão, que esta história não se aplica ao Platão, que se aplica ao Sócrates. Quem foi que foi buscar o Sócrates? Mas se houvesse alguém, quem foi que foi buscar esse? Quem foi que foi? Ninguém. Ninguém foi buscar o Sócrates. Significa que há a possibilidade, teoricamente, há a possibilidade de uma forma isolada sair da caverna. Do ponto de vista da metáfora, e até para sublinhar a narrativa da história que aconteceu com Platão, dá jeito de ter alguém. É mais... Mas esse alguém é sempre alguém, é um exemplo, é um modelo. De certa maneira, ir atrás de alguém é seguir o seu exemplo e o seu modelo. Seguir o exemplo e o modelo não resulta necessariamente em nada. Necessariamente não resulta em nada. Imitar o outro não resulta necessariamente em nada. E não só não resulta necessariamente em nada, como a limite nunca resulta. Não é porque eu segui o outro que vi a luz. É porque eu tinha a capacidade de ver a luz. E se eu não tivesse a capacidade de ver a luz, provavelmente nem seguiria o outro. Agora, e quando não há outro? Quando há outro, é óbvio que se não é preciso o outro para ver a luz, porque basta ter a capacidade, então alguém alguma vez se havia levantado ali e achar um buraco e subir. A argumentação, aquilo que me parece, assim a talho de foice, é que há o nível meramente discursivo e argumentativo no Platão tem um papel. E o papel é o combate à cultura cínica. A cultura cínica, contra a cultura cínica, pode-se argumentar e pode-se combater. E isto é uma coisa. Com esse mesmo discurso, não se torna ninguém capaz de passar daí para a frente. Isto é um ponto. Outro ponto. A propósito da história de há bocado. É verdade que eu não necessito necessariamente de alguém para chegar lá acima, mas necessito necessariamente das condições que permitam chegar lá acima. E as condições que permitam chegar lá acima é uma cultura cínica. Tem que haver uma crise cá em baixo. Platão não vai tão longe, não vai dizer que o pessoal está ali com dúvidas acerca daquilo. Mas eu já vi um garrafão que não era assim em Creta. E tal. Ele não foi esse pormenor. Mas assim como o Sócrates é uma reação à reação no espaço público, se não houvesse algo contra o qual reagir, não haveria Sócrates. Sócrates é Sócrates por causa dos sofistas, Platão é Platão por causa de Sócrates. Correto? Portanto, eliminamos o Sócrates, ficamos sem ovo nem galinha. Não. Precisamos, de qualquer maneira, das condições culturais de crise. E antes do momento histórico, nomeadamente do século V, não há. Antes do século V não há possibilidade de consciência crítica. Não há possibilidade desta filosofia. Há possibilidade da outra, pré-socrática, da filosofia da Fusis, não é? Essa ainda hoje é possível. Ainda hoje é realidade. Temos aí a biologia, a química, a física, etc., que são os filhos legítimos dessa primeira abordagem, digamos assim, proto-filosófica. Se bem que já haja antes aqueles elementos necessários para que o Platão, por exemplo, se torne Platão, como o Heraclito, como o Pitágoras, como o Parménides, não é? Mas eu aqui não posso ter tempo, para desculpem lá, mas não dá, e provavelmente há aqui muita gente que não sabe suficiente de filosofia para perceber o que eu estou a dizer já. Mas, para todos os efeitos, com ou sem alguém, esse alguém não é apenas um samaritano que cai do céu, é um alguém que já é efeito de uma causa prévia, e a causa prévia é a crise e a exploração cínica da crise. Essa é a minha tese. Aqui não se chega por sociologia e antropologia. Aqui chega-se por uma reflexão filosófica, sabendo antropologia e sociologia. Sim. E psicologia. Claro, sem dúvida. E psicologia no sentido platónico ou aristotélico do termo. Eu não posso perder muito tempo aqui a falar da potência aristotélica, mas há um imenso jeito já.
E o Aristóteles, aquilo que vai fazer 40 anos depois de ser discípulo do Platão, é explicar Platão de outra maneira. Não é? Quando não faz botânica, zoologia, etc. Não é? Uma vez iniciada esta possibilidade, que é uma cultura criada por uma consciência singular, a primeira iniciativa platónica é criar uma academia. Não é? E a academia não é apenas a cidade ideal nos subúrbios da cidade real. Na academia não se ensinava a ser crítico. Não se ensina ninguém a ser criador. Na academia dão-se os instrumentos, as ocasiões e os meios para que alguém que tenha essa capacidade lá chegue. E de todos aqueles que estavam na academia, a gente sabe o nome de poucos. E o único que sobrou de grande efeito é o Aristóteles. Não é? Que criou logo a seguir uma escola de lado. Não é? Portanto, a libertação, em última análise, a libertação é sempre pessoal. Os outros podem ajudar, mas não fazem o nosso trabalho. De facto, a presença de alguém na caverna que indica o caminho dá um jeitão literário terrível, mas confunde um bocado. Mas lá está, ilustra a própria história particular do Platão, porque de facto a única coisa que se pode fazer é, olha, está ali a escada, se quiseres subir, se tiveres curiosidade, interesse, se tiver alguma coisa aí dentro de ti que te chama lá para cima, é por ali. Não se pode fazer mais nada. Não se pode fazer rigorosamente mais nada. Não há mais nada a fazer. Isto em termos escolares, eu sinto isso todos os dias há anos. Eu posso dizer como é que é. Posso dizer como é que se faz, como é que se tem feito. Posso dizer que há uma tradição que nasceu a partir daí. Posso ir com o dedo, olhar a tradição aqui, um buraco, lá vai lá. Posso fazer isto. Mas não posso dizer, estudem estes, leiam estes, que se tornarão estes. Não há receita, não há método, não há argumentação, não há nada que eu não posso pegar em ninguém ou anda cá a tornar-te ti próprio. Anda cá a tornar-te naquilo que haverás de conseguir ser. Porque este processo de elevação é um processo que a metanoia é isso, não é? A metanoia é o processo, é o nome que o Platão dá à transformação que se opera na elevação da consciência para além daquilo que é a barreira imposta pelo sistema. Essa metanoia significa rigorosamente mudança de olhos. Nem é de olhar, é de olhos. É tirar estes por outros. E isso é uma transformação pessoal. E essa transformação pessoal tem que ser desejada pela pessoa, pelo indivíduo. Não pode ser nem imposta, e não se pode dizer como é que é, porque cada pessoa tem as suas próprias especificidades e cada pessoa há de conseguir superar a sua própria crise e viver na sua própria crise. E fazer da experiência da sua própria crise um momento oportuno para criar, em vez de um momento fixe para ganhar com isso. Basicamente é isto. Quer dizer, o Platão não é a solução para coisa nenhuma. O Platão é o primeiro exemplo. E desse ponto de vista é exemplar. Portanto, é exemplar, porque hoje estamos aqui a falar dele 2500 anos depois. Mas, de facto, uma coisa é a transmissão da cultura como uma herança que foi recebida e que merece ser preservada. Outra coisa é aquilo que essa tradição guarda lá dentro. De qualquer maneira, usando a minha metáfora, que eu usei ontem ou anteontem, já não me recordo, do hardware e do software, a diferença é a questão da alma. Para mim, eu compreendo-a perfeitamente deste ponto de vista. O hardware é uma maquinaria que, depois de ter recebido software, há um dia conseguir produzir o seu próprio software. Esta capacidade anímica do hardware só se consegue com o software instalado previamente. Isto é à conta da alma dos outros que eu hei de conseguir produzir a minha alma. Ok? Agora, essa alma eu não a vejo no sentido espiritual da coisa e devido muito que o Platão precisasse muito disso, exceto para o seu contexto cultural. Porque o seu contexto cultural histórico é o que é. E aí pode ser um bocado antropólogo, se quiser, não custa coisa rigorosamente nenhuma. Agora, do ponto de vista filosófico, que me interessa, estritamente filosófico, que me interessa, ou teórico, provavelmente nem sequer filosófico, não sei, é exatamente a diferença entre o hardware e o software mantém-se mesmo quando o hardware prescinde do software herdado. Prescinde, salvo seja. Trabalha à conta dele, critica-o, conhece-o,
refina-o, mas é com uma finalidade. E a finalidade é produzir o seu software. Platão é um software que não existia no mercado. Platão produz o seu software e deixa o software aí. Ok? Agora, o que está implícito naquilo que eu estou a dizer não é qualquer hardware que vem preparado para receber aquele software. E aquele software não se instala.